Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Tem o pessoal chegando aqui. Galera, pera aí, eu tenho que fazer uma maracutaia aqui, ó. Aqui. Ah, tá aí, ó. Deu certo aqui, ó. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Pessoal dos primeiros anos aí, pessoal chegando, se acomodem. Mas olha, tava usando a câmera do celular como webcam aqui, mas deu uma falha aqui na conexão aqui. Deixa eu só desconectar aqui rapidinho aqui. Agora parece que deu certo aqui, hein? Vamos ver se dá certo aqui. Tá, deu certo aqui, galera. Vamos lá, hein? Mas olha, bom dia, quase boa tarde aí para todos, né? Os senhores. Cara, mais uma terça-feira sem lei, né? E galerinha, olha, a gente está trabalhando com o conteúdo da dilatação, né? Lembra que quando eu aqueço o material, se esquenta, as coisas crescem. Quando a gente esfria, as coisas acabam encolhendo, né? E aí, galera, na aula passada nós treinamos a lei da dilatação linear. Lembra dela? Então, na aula passada, nós tiramos uma aula só para resolver exercícios, né? E, cara, a gente falou sobre dilatação linear. Lembraram aí? Cara, quando eu aqueço um material e quero descobrir o quanto que ele expande, o quanto que ele aumenta no seu comprimento só, a lei da dilatação linear diz que ΔL é igual a L0 vezes alfa delta T, né? L0, alfa, delta, T, né? Então, na maioria dos probleminhas que nós fizemos na aula passada, nós ficamos por conta de calcular o delta L. No caso do aquecimento, delta L mais 2 milímetros, que diz que o material aumentou em 2 milímetros o seu comprimento. Se tu fizer uma conta e o material é esfriado, se achar um delta L de menos 3 centímetros, significa que ele encolheu 3 centímetros. Então, nessa equação aqui, é conhecida como a lei da dilatação linear, tá? Agora, tem cenários, galera, que nós vamos nos preocupar com área. E aí a pegada é diferente. Mas, olha, o bate-papo tá aqui, tá? Quem quiser te perguntar alguma coisa, só dá um toque aí, hein? Tá? Então, olha, o Ciro tá aí, Gabriel tá aí. Então, hoje vai entrar novidade para vocês, hein? Que é a lei da dilatação superficial. Uau, né? Pega no meu pé. Então, hoje entra um cara novo para vocês, a lei da dilatação superficial. E aí, meninos, a pegada aqui é praticamente a mesma. A diferença, cara, é que, por exemplo, pensa numa laje de concreto. Quando a temperatura dessa laje aumentar, ela vai crescer no comprimento e vai crescer na largura. E aí, se eu for usar a lei da dilatação linear, delta L, L0, delta T, né? Eu vou ter que fazer duas contas. Uma para encontrar o aumento no comprimento e outra para encontrar o aumento na largura. O engenheiro não é besta de fazer esse tanto de cálculos, não. Nós vamos fazer uma única conta. Então, em exercícios, quando eu tenho uma superfície, a minha pegada, cara, vai ser diferente. Por exemplo, pensa nessa chapa de vidro aí. Olha para essa chapa de vidro aqui, olha para ela aí.
ela tem comprimento, não é assim? Tá? E largura. O tamanho de um objeto está linkado. Cara, as dimensões de um corpo estão linkadas, atreladas com a sua temperatura. Se, por exemplo, eu falo que a 25 graus Celsius ela tem 300 centímetros de comprimento e 200 de largura, quando eu esquentar ela, ela vai aumentar no comprimento e na largura. Aí, pra gente, galera, a pegada nossa é mais bacana, a gente mexer com área. Eu vou multiplicar comprimento vezes largura e eu vou ter a área inicial. Então, ao invés de eu fazer dois cálculos, um para calcular a dilatação no comprimento e a outra na largura, eu multiplico os dois e obtenho a área. Lembrando que cada figura geométrica tem um jeito na geometria de você determinar a área. Aqui, cara, é um retângulozinho, é base vezes altura, né? Então, se eu multiplicar 300 vezes 200, o 3 vezes 2 me dá um 6, e são 4 zeros. Então, eu tenho 60 mil centímetros quadrados. Para um engenheiro, meu irmão, é melhor para ele trabalhar com área. Então, ao invés da gente trabalhar com comprimento e largura, nós vamos trabalhar com a área. Ah, então eu vou esquentar ela, vou esquentar fogo da Babilônia. Olha o foguinho aqui, hein? Fire the hole, né? Ela vai crescer no comprimento e também vai dilatar na largura. Então, cara, ela vai ter uma dilatação no comprimento e também na largura. Ah, então beleza. Cara, se a temperatura aumentar para um outro valor, dá para me calcular a mudança na sua área? Tá, cara, é só a gente adaptar a lei da dilatação, tá? Então, quando a temperatura dele aumentou, ó, se comparar esse quadradinho ali, né, que eu coloquei, tá? Te mostra qual era o tamanho dele. É óbvio que tá exagerado. Ou seja, por exemplo, para um aumento de temperatura de 29 graus Celsius, como que eu calcularia a dilatação? O ΔA seria a variação da área, tá? Mano, eu ia precisar do coeficiente, só que agora, na dilatação de área, eu tenho o coeficiente beta. O do vidro, cara, tá? Tem vários tipos de vidro, tá? Tem vidro blindex, tem um monte de vidros aí. Cada exercício, ele te dá o coeficiente. Na dilatação aqui, meninas, eu vou ter o coeficiente beta. No caso do vidro, é 18 vezes 10 a menos 6. E aí você vai anotar essa equação aí. Anota aí, galera. Anota essa equação aqui no cantinho aqui. A lei da dilatação superficial diz que ΔA é igual a A0 vezes beta delta T. T. Anota aí, hein? Anota essa equação aqui, por favor. A lei da dilatação superficial te diz que ΔA é igual a A0 vezes beta delta T. Anota aí, senhores, anota aí. Então, o assunto da nossa aula de hoje é uma nova lei. Na aula passada, treinamos a lei da dilatação linear. Agora, vamos treinar a lei da dilatação superficial. Não, Sostag, já chegou aqui no PV, né? Professor, mas vai ter outras equações? Cara, elas são muito parecidas. A única diferença é que, ao invés de usar L de comprimento, nós vamos usar A de área. Então, a lei da dilatação superficial te diz assim, ó, ΔA é igual a A0 vezes beta delta T. A0 beta delta T, T. Na maioria dos problemas, tu vai ficar, cara, calculando o ΔA. Na grande maioria dos exercícios, você fica descobrindo, cara, qual é o aumento, tá? Na área do material, caso ele seja aquecido. Então, ΔA é igual a A0 vezes beta delta T. Anota aí, meninos. Anota aqui, tá aqui no quadrinho. Anota aí nossa nova equação de trabalho. Aqui não quer anotar aí, olha. Quem quiser dar uma captura na tela, olha a equação aqui, ó. ΔA, A0 beta delta T. Mano, não é possível. Nós vamos ser tão incompetentes ao ponto de não conseguir multiplicar 3 caras. A nossa pegada aqui, cara, é só multiplicar 3 caras. Eu tenho que multiplicar 3 joulezinhos. Eu tenho que pegar o A0, a área inicial, multiplicar pelo coeficiente, cara, que a gente chama de beta, tá? O coeficiente beta, e multiplicar pelo delta T, que é a variação da temperatura. Temperatura final menos inicial. Quem quiser anotar, ó, o ΔA é a variação da área. O
delta A, ele é o quanto a área do cara aumentou ou diminuiu. Esse A0 aqui é a área inicial. É a área do objeto inicialmente, antes dele ser aquecido ou esfriado. O beta é o coeficiente de dilatação superficial. E o ΔT, né? Deixa eu sair fora aqui. O ΔT é a variação da temperatura. Temperatura final menos inicial. Anotaram aí, galera? Deu para anotar a equação? Anota aí, senhores. Anota aí rapidinho. Então, olha, ΔA é igual a A0 vezes beta ΔT. A única coisinha que pode aparecer é que tem alguns problemas do seu livro. Nós combinamos de você trazer o seu livro, foi, galera, né? Nós combinamos de você trazer o seu livro para a gente exercitar. Mano, seu pai gastou uma grana para comprar isso aqui, né? E aluno que nem arrancou o livro do plástico ainda. Os exercícios de vestibulares mais chatinhos do teu livro, mano, tá? Às vezes ele vai tentar te confundir. Num exercício de área, o coeficiente que eu preciso é do beta. Mas às vezes ele te dá o alfa para tentar te confundir. Então toma muito cuidado com isso, hein? Se for exercício de área, o coeficiente que nós precisamos é o coeficiente beta. Mas às vezes ele vai lá e te dá o alfa para tentar te sacanear. Então existe uma relação, tá? O beta, ele é 2 vezes o coeficiente alfa. Então, tem alguns probleminhas, vou até separar alguns do seu livro e te pedir encarecidamente para você resolvê-los, né? Inclusive, nós temos as nossas atividades, os 5 pontos de atividade, né? Nós temos que já começar a ir desenrolando, para não deixar acumular. Os problemas mais chatinhos de área são aqueles, cara, são aqueles exercícios, tá? Que às vezes ele não te dá o coeficiente beta, ele vai lá e te dá o alfa. Se for exercício de área e o cara te der o alfa, você opa, parou. Alfa, o caramba, meu nome é Zé Pequeno. Se é área, o coeficiente que eu preciso é o beta. Então, antes de fazer o exercício, antes de começar, eu pego esse coeficiente e multiplico por 2. E depois eu só vou calcular. Delta A é igual a 0 beta delta T. T. Alguma dúvida aí, senhores? Você entende que as equações são muito parecidas? As equações da dilatação são muito parecidas. Qual que é a estratégia? Pega o tamanho inicial, multiplica pelo coeficiente e multiplica pela variação da temperatura, que é o ΔT, T. E é de boa. Vamos lá, com vocês, galera. Qual seria a dilatação dessa placa aqui, hein? Qual seria a dilatação dessa placa? Se eu tivesse que fazer um cálculo. Te pergunto, amigão, em quantos centímetros quadrados essa placa de vidro dilatou? Mano, eu vou inaugurar a lei da dilatação. É o A0 vezes o coeficiente beta vezes o ΔT. Vamos fazer a conta aqui, é de boa, amigos. A temperatura inicial é 25, a final é 29. Eu sempre vou pegar final menos a inicial. Eu pego a temperatura final e vou subtrair da temperatura inicial. Não vou usar nem 25 e nem 29. Vou fazer 29 menos 25, assim? Então, ΔT, a variação da temperatura, ela foi de 4 graus Celsius. Tá de boa, né? Tá de boa. O ΔT foi 4. Agora, ó, vou pegar a área inicial dele. O exercício falou que a área inicial é 60 mil centímetros quadrados. E cada material tem o coeficiente de dilatação, meu irmão. Então, tem exercícios que não vão te dar, cara, o coeficiente beta. Então, tem exercício que vai te sacanear e vai querer te dar o coeficiente alfa. Se ele vier com gracinha e te der o alfa, antes de começar o exercício, você pega o alfa, multiplica por 2 que ele vira o beta. Então tá aí, meninos. Agora é só eu jogar na equação. O que a lei da dilatação linear fala? Mano, a ΔA é igual a 0 vezes beta ΔT, não é assim? Então, a lei da dilatação, ΔA é igual a 0 beta ΔT, T. Nós vamos substituir. No lugar do A0 aqui, ó, você está colocando 60 mil. Vezes, no lugar do beta, você coloca 18 vezes 10 a menos 6. E o ΔT é 4. Eu tenho esses 3 números aí para multiplicar, galera. 60 mil vezes 18 vezes 4.
nós já combinamos que a ordem com que nós multiplicamos dois números não interfere no resultado da conta. Então, se eu quiser, eu posso embaralhar. Cara, essa multiplicação aqui não está muito bonita, tá? Mas, cara, aos pouquinhos você vai se familiarizando com ela. E, meninos, como é que ficaria a dilatação aqui, hein? Nós temos que resolver essa conta aqui, ó. O seu ΔA é 60.000 vezes 12 vezes 10 a menos 6 vezes 4. Como é que a gente resolve essa embira, hein? Como que a gente resolve essa embira aqui, senhores? Mano, a ordem com que você multiplica não interfere o resultado da conta. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, fazer assim, ó. 6 vezes 4, ai que ódio. 6 vezes 4, 24, não é assim? E colocar zeraiado, ó. 1, 2, 3, 4. Coloca os 4 zeros, ó. 1, 2, 3, 4. E tá faltando 12 vezes 10 a menos 6. Tem alguns não, muitos alunos aí nessa sala do primeiro ano, nossa elite intelectual lá no planeta, que são muito bons de matemática. Tem uns caras aí que é cavalo. Aí o cara usa potência de 10. Eu poderia transformar isso aqui em potência de 10, tá? Mas aqui eu vou no pianinho, eu vou multiplicar esses dois números. Eu vou fazer aqui 24 vezes 12. Calculadora é para os fracos. Então, 24 vezes 12. 12 vezes 4, 8. Respirou. Round 2. 2 vezes 2, 4. É assim? 1 vezes 4 é 4. 1 vezes 2 é 2. Agora é só ajeitar o bagulho. Desce o 8. 4 e 4 é 8. Desce o 2 aqui. 24 vezes 12 te dá 288. Só que você vai sapecar os 4 zeros. Então, você vai falar que o seu ΔA vai ser 288, assim, com ó, o 1, 2, 3, 4 zeros, e o 10 a menos 6. Mas agora é a hora, né? Se eu quero sumir com essa potência de base 10, potência, né? Sumir com uma potência de 10, desaparecer com ela, é andar casas com a vírgula. Tá aí. O Ciro perguntou, professor, depois você pode escrever a forma que estava escrito no quadro? Vou colocar assim, tá? Vou colocar aqui, tá? Relaxa, irmão. Então, vou colocar, relaxa. Só para não quebrar o Ciro, só para não quebrar a sequência aqui, tá? Deixa eu terminar essa conta aqui. Quando você vê uma potência de 10 e o expoente é negativo, 10 a menos 5, 10 a menos 4, isso diz que esse número é um número pequeno. Para desaparecer com a potência, você vai dar um tapa na pantera. Você vai recuar casas com a vírgula. Esse 10 a menos 6 aqui te diz que se você quiser desaparecer com essa potência de base 10, você vai ter que recuar 6 casas com essa vírgula para o outro lado. Então, se eu quiser fazer essa potência desaparecer, eu vou voltar 6 casas, vou contar aqui, ó, vou pular os números, vou pular, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se eu deslocar com essa vírgula 6 casas, se eu deslocar 6 casas, eu vou ter um ΔA, a variação da área, de 2,88 centímetros quadrados. Ou seja, meninos, assim, vocês estão meio assim, né? Tá? Vocês estão isolados em casa, né? Mas as contas de dilatação, galera, né? Elas têm, assim, a primeira impressão não é muito boa. Porque você olha, tem potência de base 10, tá? Porém, quando você faz 1, 2, 3 exercícios de dilatação, você pega o bizu, amanhã rapidinho, tá? Então, deixa eu voltar lá para o pessoal anotar a conta. Então, quando eu quero calcular dilatação de um material, eu vou multiplicar os caras, né? Mano, é o A0 vezes beta delta T, não é assim? Então, aqui tá a multiplicaçãozinha, não é isso? Ó, as contas aí nós já fizemos, né? Nós já fizemos 6 vezes 4, não é assim? Deu 24. Depois nós multiplicamos por 18, não é assim? Ó, vai tá? Vixe, parece que tá errado, hein, galera? A gente fez uma conta errada aqui, hein? Acho que a gente fez alguma coisa errada aqui. Tem algumas dicas aqui, hein? Os cálculos estão diferentes, então? 6 vezes 4, 24. Opa, 24, né? E 24. 24, galera, multipliquei por 12, era 18, né? Meninos, dá para consertar aí, por favor?
Mano, eu multipliquei aqui, galera, olha, multipliquei aqui, o coeficiente eu coloquei 12, mas não é 12 não. O coeficiente é 18, hein? Vocês corrijam aí para mim, por favor, senhores. Meninos, ó, o coeficiente de dilatação não é. Aqui tá 12, é 18, né? Isso aqui é 18, não é assim? Então as contas estão aí. É 24 vezes 18. Nosso amigo fez a conta, é 432, né? É 24, não vezes 12, sim 18. Então, segundo os nossos computadores, dá 432. Quando você voltar as três casas com a vírgula, dá 4,32 centímetros quadrados. Aí. Chama no bate-papo aí, ó. Ficou? Tirou a confusão aí? Dúvidas aí? Dívidas, decepções amorosas? Tranquilo? Então, meninos, olha. Aqui eu tinha colocado aqui, galera, 12, é 18, né? Então, ao invés de 12, é 18, não é isso? Fechado? Então, 432 vezes 10 a menos 6, dá o tapa na pantera, recua as três casas, 4,32. Pode falar aí. Chegou pergunta no bate-papo. Ó, o Ciro falou que tá tranquilo. Então, meninos, a dilatação diária, essa conta aí, a primeira impressão não é muito boa não, né? Você tá batendo o olho nela aí e fala, nossa, velho, que contaiada brutal aí. Mas, cara, foi uma multiplicação, né? Eu tenho que pegar a área inicial, multiplicar pelo coeficiente beta e multiplicar pela variação da temperatura. Essa daí é a lei da dilatação superficial. O Ciro pediu para colocar as equações aqui. Vou espremer nesse cantinho. As equações são o seguinte. Dilatação linear. ΔL é igual a L0 vezes alfa ΔT. Tá? A dilatação superficial, aí você troca L de comprimento por A de área. Aí fica ΔA é igual a 0 vezes beta ΔT. Aí. Cuidado, hein? Cuidado. Se for exercício de área e o cara te pedir, né, para calcular a variação na área, e te der o coeficiente alfa, tenta lembrar que o coeficiente beta é 2 vezes o alfa. Tem exercícios do seu livro que são exercícios de área e o safado vai lá e te dá o coeficiente alfa. Toma cuidado com isso, hein? Então, meninos, olha, você tem o seu livro volume 5, né? O livro volume 5 de vocês, o último capítulo dele fala da dilatação, que é o assunto nosso. Então, por exemplo, vou deixar uma tarefa aqui para você fazer em casa, hein? Eu vou deixar uma tarefa para você fazer em casa. Opa. E cuidado, hein? Você vai lá na página 79, por favor, 79, e para casa vai tentar fazer o exercício 21. Se não conseguir, eu vou corrigir com vocês, hein? Nós estamos utilizando o livro 5, não é isso? Beleza? E aí, galera, no seu livro 5, você vai treinar a lei da dilatação superficial, tá? Tem um monte de exercícios, cara. Se você pegar lá o final do seu livro, você vai ver, cara, uma porrada de exercícios, hein? Para dilatação superficial, cara, cuidado. Tem exercício que o cara vai te dar o coeficiente alfa, e aí, se for um problema de dilatação superficial, a primeira coisa que tu vai fazer, cara, né, é multiplicar ele por 2 para achar o coeficiente beta. Vou colocar aqui agora, ó, o Vitor Henrique está perguntando, prof, qual exercício, hein? Eu vou deixar um de cada, um de dilatação linear e um de dilatação superficial, tá? Então, você vai fazer o seguinte, galera, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai fazer, cara, a questão de número 1 da página 69. Tá? Questão 1 na página 69. Tenta fazer todos os exercícios, tá? Quem tiver com tempo aí, tá? Mas eu preciso que você pelo menos treine em casa um de dilatação linear e um de dilatação superficial, tá? Essa tarefa vai para o site? Ainda não, tá? Essa tarefa ainda não vai ser carregada no site, tá? É só para treinar. As que vão valer ponto eu vou marcar com antecedência, tá? Isso aqui é só para você treinar aí.
Tranquilão, senhores? E você vai ter que fazer uma de dilatação superficial. Mas olha, você vai fazer um da página 69, anotar aí. Um da página 69. E vai fazer um de área, tá? O exercício de área, pelo menos um você vai fazer para dar uma treinadinha. Você vai pegar o seu livro, meninos, olha, e vai lá na página 77, 7777, 77, e vai tentar fazer a questão de número 3. A questão de número 3 na página 77. Só para treinar, hein? Todo mundo entendeu isso, senhores? Próxima aula, galera, nós vamos ficar só por conta de resolver exercícios, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer na próxima aula é corrigir esses dois exercícios aqui no cantinho. Pronto? Então, questão de número 1 na página 69 e a questão de número 3 na página 77. É pra você dar uma treinada, né? Porque agora, galera, para enterrar esse defunto aqui, eu tenho que apresentar a última lei de dilatação, tá? Que é a lei da dilatação volumétrica. Então, meninos, tem situações, tá? Tem situações que a gente vai se preocupar agora com volume. E aí nós temos uma terceira equação. Aí você, nossa, 3 equações, elas são muito parecidas. A ideia delas é a mesma. A última lei da dilatação é chamada lei da dilatação volumétrica. Então, a última lei de dilatação que nós temos é a lei da dilatação volumétrica. Cara, as equações vão ser muito parecidas, hein? Mano, quando você pega um bloquinho de construção, por exemplo, esse bloquinho, isso aí o engenheiro chama de bloquete. Bloquete ou broquete, tá? Ele vai ter, cara, a uma certa temperatura, ele vai ter comprimento, vai ter largura e vai ter altura. Esse bloquinho aí de concreto, por exemplo, ele tem comprimento, largura e altura. Então, se eu fosse fazer um cálculo comum, eu teria que fazer 3 contas. Eu teria que calcular a dilatação no comprimento, a dilatação na largura e a dilatação na altura. Ao invés de fazer 3 cálculos, o engenheiro não é besta, não. Mano, o engenheiro vai lá e faz uma conta só. Mano, se eu multiplicar comprimento, 20 de comprimento e 10 de largura, 20 vezes 10 é 200. É a área da base. E os 200, se eu multiplicar por 10, que é a altura, eu vou ter o volume. Então, para esse cenário aqui, o ideal para a gente é o quê? Cara, vou 10 de comprimento, 20 de altura, não é assim? E o 10 de largura. Eu multiplico os 3. Ao invés de eu mexer com comprimento, com a largura e com a altura, eu faço uma conta só e trabalho com volume. Então, cara, eu falar que ele tem 10 de comprimento, 20 de largura e 10 de altura, 10 vezes 20 vezes 10, eu falo que o volume inicial dele é de 2.000 centímetros cúbicos. Ah, então quando eu esquentar esse cara, fogo da Babilônia, fire da rola, olha o foguinho aqui embaixo, ele vai dilatar. O broquetinho vai virar um broquetão, um bloquetão, assim. E aí, galera, eu vou ter que calcular nessa nova temperatura qual é o ΔV, seu volume, a variação do seu volume. Meninos, olha, a lei da equação, né? A lei da dilatação te diz o seguinte: se quer calcular o quanto ele vai dilatar, você precisa do comprimento inicial, da variação de temperatura e do coeficiente volumétrico. Então, no exercício de volume, o cara vai te dar, ao invés do coeficiente alfa, ele vai te dar um coeficiente gama. Ô, desgama, hein? Então, alfa eu uso para dilatação linear, o beta eu uso para dilatação superficial e o gama eu uso para volumétrico. Cada material tem o seu, tá? O do concreto, por exemplo, o gama dele, o coeficiente volumétrico, é 30 vezes 10 a menos 6. Anota aí nossa nova equação, hein? A dilatação, a lei da dilatação volumétrica me diz que ΔV é igual a V0 vezes gama ΔT, T, né? Anota essa equação, ΔV é igual a V0 vezes gama ΔT. Então, meninos, anota essa equação aí, por favor. Aí já tem uns alunos já me xingando no PV. Nossa, pô, eu sou otário.
De uma hora para outra apareceram 3 equações, elas são muito parecidas. Na dilatação volumétrica, ao invés de eu usar L de comprimento e A de área, na dilatação volumétrica eu uso ΔV. Então, ΔV é a variação do volume. Ao invés de eu pegar comprimento inicial ou área inicial, eu pego o volume inicial, V0. Um exercício de volume, o coeficiente que eu vou usar vai ser o coeficiente gama. Então, fica V0 vezes gama ΔT. Então, as 3 equações, cara, elas são muito parecidas. Mas se você pegar aqui a mãe aqui, ó, você vê que a estratégia nas 3 aqui é praticamente a mesma. Como que eu calculo quanto que ele vai crescer? Eu, primeiro, pego o tamanho inicial dele. Se for comprimento, comprimento inicial. Se for área, eu pego a área inicial. Segundo, eu pego o coeficiente do material. Se for no comprimento, eu vou trabalhar com o coeficiente alfa. Se for, meu irmão, na área, eu trabalho com o coeficiente beta. E se for no volume, eu trabalho com o coeficiente gama. Pego o tamanho inicial, multiplico pelo coeficiente e multiplico pelo ΔT, que é a variação da temperatura. O único detalhezinho técnico que nós temos que tomar, né, é que tem exercício que você vai trabalhar com volume e o cara vai tentar te sacanear. Exercício de volume, nós vamos precisar do coeficiente gama. E muitas vezes o cara te dá o coeficiente alfa. Lembrando que na dilatação volumétrica, nós comentamos lá na semana passada, que na dilatação volumétrica ele cresce no comprimento, na largura e na altura. O bagulho, mano, fica tipo 3 vezes maior, né? Então, quando for exercício de volume e o safado te der o coeficiente alfa, antes de começar o exercício, você pega o alfa e multiplica por 3 para achar o gama. E você entendeu as 3 leis da equação? As 3 leis da equação estão aí, tá? Mas eu tenho ΔL igual a L0 vezes alfa ΔT. Para dilatação linear. Para a área, ΔA, A0 vezes beta ΔT. Para dilatação, o que, cara? Para dilatação superficial. E para volume, papai, tá? Eu vou ter a dilatação volumétrica, ΔV, V0 gama, ΔT. Superficial é a diária, tá? Superficial, o Ciro perguntou, qual que é a superficial? Diária. A linear é essa daqui, ó. Linear é para comprimento. A superficial, pega no meu pé, é para área. Superficial, diária. E aqui trabalha com volume, é a lei da dilatação volumétrica. Aí. Cara, quem não gosta de números aí tem uma boa notícia, hein? Tem muitas questões que a gente não vai se envolver com cálculos matemáticos. Então, galera, para quem não gosta, para quem é a pegada não é muito assim, a vibe não é muito assim nos números. O cara tá mais preocupado ali com os conceitos. Quando é um exercício de dilatação que não te envolva com cálculos matemáticos, tá? Geralmente raramente você erra. Porque, cara, deixa eu sair fora aí. Quem quiser printar a tela, o fenômeno é simples. Se eu esquento, ele cresce. Se eu esfrio, ele encolhe. As equações da dilatação estão aí. Tem muita equação. Tem 1, 2, 3, 4, 5, né? Mas, cara, a lógica delas é meio que a mesma. Quem puder anotar aí. Vamos lá, vamos voltar lá. Olha, no exemplo da dilatação volumétrica. Galera, como é que a gente calcularia a variação desse volume? Eu vou precisar dos 3 caras, do V0, do volume inicial. Tem aqui o volume inicial. Ó, 2000, né? Eu vou precisar do volume inicial, tá aqui, 2000. Vou precisar do coeficiente gama, aqui, ó, 30 vezes 10 a menos 6. Às vezes ele não me dá o gama, me dá o alfa. Se ele me desse o alfa, eu ia multiplicar por 3. E o ΔT, galera? Cuidado que o ΔT é a variação da temperatura. Temperatura final menos inicial. Então, nessa equação aqui, ó, ΔV é a variação do volume, V0, volume inicial, tá? O gama é o coeficiente de dilatação volumétrico
E o ΔT, T, é a variação da temperatura. Mas não é possível que eu não vou conseguir multiplicar esses três números. No exercício anterior a gente fez uma cagadinha, né? Mas agora vamos fazer certinho. Vamos fazer certinho aqui. Tá aí. João Pedro pediu para voltar no exercício. Tá aí, ó, João Boy. Bora fazer as contas? Então, ó, temperatura inicial 30, final 35. Tá? Mando sim, tá? O Ciro perguntou se pode mandar os slides. Posso sim, eu mando pro Célio. Eu não posso mandar direto para vocês, tá? Mas eu mando pro Célio, então. Beleza? Então, cara, temperatura final 30, a inicial é 35. Eu faço sempre final menos inicial, tá? Eu faço final menos inicial. Então, meu ΔT, 35 menos 5, perdão, 35 menos 30, a variação de temperatura é 5, né? Ó, o volume inicial, 2.000 centímetros cúbicos, e o coeficiente, 30 vezes 10 a menos 6. Tem gente, cara, que tá vindo aqui com ofensa no PV, falando, esse grau Celsius a menos 1. Ô, papai, relaxa. Esse grau Celsius a menos 1 é só uma unidade de medida, mano. Isso aqui me diz que a temperatura tem que estar em Celsius. Ela tá. A lei da dilatação, ΔV, V0, gama, ΔT, T, né? Pego o volume inicial, multiplico pelo coeficiente gama e multiplico pelo ΔT. E bora, meninos. Arrocha aí, ó. Nós temos menos de 3 minutos para terminar. Então, ó, volume inicial, 2.000, tá? Coeficiente gama, 30 vezes 10 a menos 6, e o ΔT é 5. A ordem com que eu multiplico não altera o resultado da conta. Então, tem que parar para pensar, galera, né? Eu posso vir aqui e fazer uma arrumadinha aqui, né? Ó, 2 vezes 5 é 10. E depois eu posso fazer 10 vezes 30. Dá quanto, hein? 300, não é assim? Então, ó, nosso amigo fazendo a conta aqui, ó. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 30, 300. Mas pera aí, bacana, tá faltando os 3 zeros, não tá? É 300, mas tá faltando 3 zeros aqui, ó. Vai dar ruim esse trem aqui, hein? Eu não coloquei esses 3 zeros aqui na conta. Coloca agora. Então, na realidade, é 300 mil. Pera aí, essa conta vai dar errado. Essa conta aqui vai dar errado, mano, né? Porque eu tenho 10 elevado a menos 6. 10 elevado a menos 6. Eu vou dar um tapa na pantera agora. Vou lá, né? Vou dar um tapa na pantera e vou recuar, cara. 6 casas com essa vírgula ali, ó. Pra esquerda, né? Vou pular aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Não tem, vai lá na frente do 3. Ah, então a variação do volume vai ser de 0,3 centímetros cúbicos. Anota aí, meninos, anota aí. O cálculo da dilatação não é tão complicado. Eu vou multiplicar 3 números. Tamanho inicial, coeficiente e o ΔT. Se for dilatação linear, eu vou pegar o comprimento inicial L0, multiplicar pelo coeficiente alfa e multiplicar pelo ΔT, T. Se for um exercício de área, a vibe é a mesma. Aí eu pego a área inicial, multiplico pelo coeficiente beta e multiplico pelo ΔT, T. Se o exercício já vier com uma pegada de volume, mesmo esquema. Pego o volume inicial, multiplico pelo coeficiente gama e multiplico pelo ΔT, T, que é a variação da temperatura. Certinho? Dúvidas? Vai cair a conexão, hein? Vai cair a conexão nossa. Quem tiver aí, fala aí, abre o áudio aí. O áudio de vocês já está aberto nesses minutos finais. Mano, ó, você vai pegar o seu livro, tá? Cara, pega o livro, volume 5. E, meninos, olha, você tem o capítulo de dilatação. É o último capítulo desse volume, né? Então, você vai prometer pelo menos aqueles 2 exercícios que eu sugeri. Eu vou começar a próxima aula. Aliás, a próxima aula só vamos resolver exercícios, tá? Tragam seus livros. Quem não tem, eu coloco os slides aqui para te ajudar. Podemos finalizar aí? Vai cair. A casa vai cair. Nostai, Oi. eu achei esse conteúdo muito tranquilo, mano, tá? Tranquilo mesmo. Topper demais, cara. Show de bola. Tamo junto, hein? Bora, meninos. Vai cair. Quem tiver alguma dúvida aí, pode perguntar aí. Quem não tiver, pode cair fora. Aqui só tô aguardando a conexão cair.